Basicamente, nós vamos adaptar a ideia que nós desenvolvemos para resolver o problema de 2 estágios linear para o caso multi-estágios. Como que nós vamos fazer isso? Em cada nó da árvore de cenários, nós vamos criar um problema de programação linear que vai ser chamado de NLSD, relativo a esse nó K, que deve ser um nó no estágio T. Existe uma correspondência entre esta entrada e este estágio. Então o vértice K pertence a KT, e nós vamos dinamicamente alterar esse problema de programação linear, essa representação do problema de programação linear. O que precisa ser decidido nesse estágio? É o vetor xkt. Aqui nós temos que resolver um problema que envolve a minimização de uma variável de custo, ômega tk vezes essa variável que a gente quer decidir, mais uma expectativa de custos relativos aos cenários que podem ocorrer partindo deste nó K, que é um nó no período, no estágio T. Além disso, nós temos aqui as restrições, né, de acoplamento aqui, né, H de ômega KT menos, vou escrever para cá, o T de K, X de AK T menos 1, com X maior ou igual a 0, X KT maior ou igual a 0. Então esse é o problema que nós temos que resolver aqui, ó, né? Na forma explícita, é isso aqui, ó. Só que como nós temos um cenário nós temos suporte finito, essa expectativa ela é um somatório de probabilidades vezes a função Q de X K de T e a realização das variáveis aleatórias. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esse problema, cuja forma exata está apresentada aqui, por esse NLSD de T e K. E aqui, para fazer isso, nós vamos formular um problema que vai utilizar uma outer approximation dessa função objetivo aqui, ó, do mesmo jeito que nós fizemos lá no caso 2 estágios. Então, nós vamos utilizar uma variável auxiliar, θk de t, para representar essa expectativa de custos a partir da decisão que nós tomarmos xk de t no K do estágio t. Então, para cada um desses problemas, nós vamos reformular esse problema aqui, ó. Para cada um desses nós vamos reformular esse problema por meio de uma aproximação, uma outer approximation, que vai utilizar essa variável θk de t para substituir essa expectativa, e nós não vamos inicialmente representar todos os cortes de otimalidade, todos os cortes de viabilidade que seriam necessários, nós vamos gerar isso dinamicamente. Então, em cada um desses problemas NLSD, para T e K, variando em T e em K, nós temos uma realização da incerteza que ocorreu quando nós chegamos nesse nó. Alguma incerteza, as incertezas se revelaram até ali e nós sabemos exatamente quais foram elas, qual valor foi atribuído para elas. Nós temos uma decisão que foi tomada no estágio anterior a ela, pelo seu antecessor. Então aqui nós temos o vértice A de K, antecessor de K, que está no T-1, se o K está em K, se o K está em T, perdão. E nós temos que tomar essa decisão aqui, ó. E dinamicamente nós vamos
melhorar essa aproximação em cada um desses nós, em cada um desses estágios. Por meio de quê? Por meio da introdução de cortes, planos de cortes de Benders, cortes de otimalidade, que visam melhorar essa outer approximation da função recurso, e por cortes de viabilidade. É isso que nós vamos fazer. Isso pode parecer complicado nesse momento, mas nós vamos adotar uma estratégia de simplificar. Nós vamos trabalhar primeiro, nós vamos desenvolver a ideia primeiro para os nós que nós sabemos como gerar essa informação, que são exatamente os nós no último estágio da árvore de cenários, porque no último estágio da árvore de cenários nós não temos função recurso a ser aproximada, nós temos que tomar uma decisão com base naquilo que nos foi ofertado no estágio anterior, aquilo que foi proposto como decisão ótima do estágio anterior. Diferentemente do que o livro, o texto faz, que é apresentar o algoritmo, então discutir e mostrar a sua corretude, eu vou construir toda a base necessária para que a gente deduza o algoritmo e entenda esse algoritmo, recorrendo para isso ao algoritmo de decomposição de Benders para o problema de 2 estágios. Né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos gradativamente construir a maneira como o nosso algoritmo, para o caso multiestágio, vai gerar esses cortes de Benders. Né? Então, veja bem, nós vamos primeiro discutir como que vamos gerar os cortes de Benders para os subproblemas que estão no estágio H-1, ou seja, nessa camada T igual a H-1. A partir de quem? A partir dos multiplicadores que foram gerados nos sucessores desse nó. Então, se eu estou no vértice ou no subproblema K maiúsculo, no T-1, os nós sucessores desse vértice, eles estão no H, no T igual a H. Para estes vértices, para esses subproblemas, não existe função recurso a ser aproximada. Então, tudo que nós precisamos fazer com base em uma solução proposta, por exemplo, por xk, h-1 enviada para cá, é verificar se essa solução aqui pode ser viabilizada por meio, por exemplo, de xf, h, xf, h e xg, h. Dependendo de poder ou não, nós vamos enviar uma informação para cá, do mesmo jeito que fazíamos no caso de 2 estágios. Por quê? Porque para essa camada, envolvendo a camada H-1 e H, o que nós temos é um problema 2 estágios. E toda a construção e toda a base metodológica para essa estrutura nós temos. Então nós vamos começar discutindo o que fazer quando nós resolvemos esses subproblemas na camada, no estágio H, e o que fazemos para melhorar a aproximação de um problema aqui, para construir cortes adicionais para reformular esse problema. Por quê? Nós sabemos, a ideia básica é recorrer àquilo que a gente já viu, que é o problema 2 estágios, uma vez que para esse subárvore da árvore de cenários, nós temos um problema de 2 estágios e nós sabemos atacar localmente esse problema. E na sequência, na nossa apresentação, nós vamos generalizar essa ideia para os demais nós. Quais demais nós? Os que envolvem nós intermediários, em camadas intermediárias. Como que uma solução que veio, por exemplo, daqui, deve ser tratada pelos sucessores do M, e esse problema aqui, ó, N, L, D, S, de M, H-2, deve ser reformulado à luz do que acontecer nos seus sucessores. E como que nós vamos trabalhar com essa dinâmica de um nó ofertar uma solução, uma proposta de solução referente ao seu próprio estágio, e como que os nossos sucessores devem reagir a essa decisão, seja propagando uma decisão local para os seus sucessores ou enviando multiplicadores para formular cortes para o seu antecessor. Essa aqui é a ideia. Então nós vamos começar trabalhando ou discutindo esse lado do problema. Então, qual é a estrutura de um problema
para representar um nó no último estágio da árvore de enumeração. Então, o que nós estamos representando aqui é o problema para algum nó que esteja no tempo igual a h, no último estágio ou no último momento onde há ainda incerteza na nossa estrutura de planejamento, né? Então, nós estamos pegando aqui alguém que está na última camada e vamos discutir como que é a estrutura desse problema aqui, ó. Cara, T igual a H para o vértice K. Qual que é o problema que nesse caso nós vamos ter que resolver? Bom, eu estou admitindo aqui, ó, que o antecessor deste nó, A de K no tempo igual a H menos 1, no estágio H menos 1, propôs uma solução X de A de K de H menos 1 para esse nó. E este precisa reagir a essa decisão. Reagir como? Bom, formulando um problema de programação linear que vai permitir que ele tome a decisão ótima que depende dessa oferta de solução do estágio anterior. Então, o problema que precisa ser resolvido aqui, ó, é o problema de minimizar uma função de custo que só envolve custos relativos a esse cenário e a esse estágio H. Não existe aqui uma expectativa de custos. Por quê? Porque esse é o nó terminal. Aqui toda incerteza foi revelada, não existe mais incerteza aqui. Não existe mais expectativa a ser aproximada. Então, tudo que precisa ser feito aqui é resolver esse problema de programação linear e tomar alguma decisão, né? Por quê? Porque não há função recurso a ser aproximada nesse caso. Esse caso é exatamente idêntico ao segundo estágio do problema, no caso do algoritmo de decomposição de Benders, para o problema de 2 estágios. Então, para qualquer solução proposta pelo seu antecessor, o que nós precisamos fazer no nó HK? Se essa solução, né, for factível para esse problema, o que significa isso? Nós encontramos um XKH que minimiza esse problema. Essa região de viabilidade aqui ela é não vazia. E esse problema aqui, então, admite um ótimo finito, né? Nesse caso aqui, esse problema admite um ótimo finito. O que nós podemos fazer? Nós vamos utilizar os multiplicadores duais associados a esse problema. Nós vamos chamar de π, K, T, os multiplicadores duais associados à solução ótima desse problema, que foi resolvido então, a otimalidade, e vamos utilizar esses multiplicadores duais para formular um corte de otimalidade para o antecessor deste nó, ou seja, esse nó aqui, ó, que é o antecessor deste que nós estamos formulando esse problema aqui, ó, ele pode vir a ganhar um corte de otimalidade que vai depender destes multiplicadores duais deste subproblema. Isso no caso em que esse subproblema é um subproblema viável, ou seja, a proposta de solução enviada pelo antecessor consegue gerar uma solução viável para esse estágio. Ela não é incompatível. Caso contrário, se essa solução que foi enviada aqui, né, não conseguir ser viabilizada por meio de um vetor desse tipo, nós utilizamos esses mesmos multiplicadores, né, associados, os multiplicadores ótimos, os multiplicadores que não ótimos, mas os multiplicadores que garantem a existência de uma certa condição, que é a condição de ilimitação do dual desse problema aqui, para formular um corte de viabilidade para o antecessor. Então, esse antecessor aqui, ó, que é o NLSD de AK no estágio H-1, ele vai possivelmente, em algum momento, ser abastecido com corte de viabilidade,
caso ele tenha proposto para os seus sucessores alguém que não pode ser viabilizado pelos seus sucessores, ou ele vai ganhar cortes de otimalidade, né, multiplicadores, vai receber multiplicadores para formular cortes de otimalidade. A gente vai utilizar cortes de otimalidade agregados para por cada um dos seus sucessores, não desagregados. A gente vai adotar uma estratégia de aproximação agregada do recurso e não desagregada. Então, essa é a estrutura. Esse caso aqui nós sabemos resolver, né? Quando alguém manda uma solução para esse nó sabe o que fazer. Ele resolve o problema de otimização de CIS. É viável? É. Então, ele consegue usar esse multiplicador para melhor informar a aproximação do recurso que foi feita no antecessor. Se não for viável, significa que esse antecessor considerou um domínio que é um domínio pobremente representado, porque ele não considera ainda as consequências dessas decisões no estágio anterior. Então, nesse caso, melhora-se essa aproximação deste problema aqui, por meio de cortes de viabilidade. Então, e pode acontecer de a gente cair nesse caso aqui, né? E não haver nenhum corte de otimalidade que seja violado pela solução proposta por esse problema. Bom, então nós temos localmente uma parte bem resolvida do problema. Nós vamos integrar isso num todo que compõe o algoritmo L-shaped, o nested L-shaped. Então, como que agora nós vamos fazer a aproximação do recurso para os nós que estão em estágios anteriores ao último, ou seja, que tem um índice T menor, estritamente menor que o H. Por exemplo, no caso do vértice K, que é alguém que está no tempo H-1. Quando a gente está formulando esse problema aqui, olha, N nested L-shaped decomposition do K em H-1, qual o problema que a gente tem que resolver? Bom, nós temos que resolver um problema de otimização que envolve, né, um vetor de custo associado à realização dessa incerteza, vezes essa decisão aqui, K, H-1, mais uma expectativa, né, em se H, dado que a realização de incerteza foi essa aqui, mais as restrições desse problema aqui, Essa expectativa, como o nosso suporte é um finito, o que ela vira? Ela vira isso aqui, Bom, antes de virar esse somatório, ela é isso aqui, né? Ela é essa expectativa, né, dessa função recurso, né? Essa função recurso, na verdade, essa função recurso Q caligráfico, né, associado a K, H, o que é? Essa expectativa associado a essa decisão tomada em K, H-1. Como o nosso suporte é finito, isso aqui é igual a quê? A um somatório. Qual somatório? A probabilidade de cada sucessor J de K no tempo T mais 1, né, vezes essa função Q, agora não caligráfico, de x, K, aqui é H, né? Eu posso substituir aqui por H, porque eu estou particularizando nesse caso para esse vértice K que está na H-1. A gente pode escrever essa mesma coisa para um T qualquer aqui, que é o que está no slide, mas nesse caso aqui, H, x de K em H-1 para um vetor de variáveis aleatórias que depende aqui de K, para todo J pertencente a quem? Pertencente aos sucessores, né, de H-1 de K. Então, essa expectativa aqui,
na formulação do problema, ela virou esse somatório, que envolve um termo para cada sucessor do nó K que está sendo tratado. Então, o que nós vamos fazer? Bom, essa é a função que nós vamos aproximar aqui, por uma auto-approximation. Então, nós vamos criar uma variável adicional, que é a variável θkt, para representar esta soma aqui, ó. Ou melhor dizendo, essa variável vezes a probabilidade desse cenário K em T acontecer, vai aproximar essa soma. Ou eu posso dizer o seguinte, que uma variável desagregada, θkj, vai aproximar cada um desses termos aqui, ó. Perdão, cada um desses termos aqui, ó. Cada um desses termos aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Cada um destes termos aqui, ó. Então, nós vamos usar uma variável θkt para aproximar o recurso em cada subproblema. Essa variável θkt agregada, ela pode ser decomposta, ou eu posso usar uma desagregação para aproximar cada um destes termos, né? Ou cada um desses fatores aqui, ó, no termo de expectativa de custo. Essa que é a ideia. Então, como que fica a aproximação do nosso, nesse caso aqui, não é uma aproximação, porque eu estou colocando todos os cortes de otimalidade e de viabilidade no nosso problema, assumindo que eu enumerei todos eles e representei esses cortes. Mas nós não vamos representar todos eles, nós vamos gerar esses cortes dinamicamente. Então, o que eu estou mostrando aqui? Estou representando um problema NLSD com um vértice, com um nó TK da árvore de numeração, onde K é alguém no estágio T estritamente menor que o último estágio da nossa árvore de numeração. Eu vou substituir a função recurso. Para esse caso, o problema que nós temos que decidir não envolve apenas as variáveis, os custos relativos à decisão naquele estágio. Envolve também uma expectativa de custos, né? Que é essa função aqui, ó, que foi aproximada por quem? Por essa quantidade aqui. Então, repare que essa função objetivo aqui, ó, nessa nossa aproximação, ela não está ponderada pela probabilidade, né? Aqui ela não está multiplicada pela probabilidade desse nó PKT. Ela está sendo o que a gente está minimizando aqui é uma função objetivo que foi reescalada para não considerar essa probabilidade. Eu poderia perfeitamente estar minimizando isso aqui, ó, PKT CKT transposto XKT mais PKT θkt. Aí isso daqui está realmente aproximando tudo isso aqui. Tá? Mas quem minimiza o vetor x, né, que minimiza isso, é o mesmo que minimiza isso, porque nós só multiplicamos a função objetivo por uma variável correspondente, né, por uma quantidade não negativa correspondente. Né? Na verdade, até maior que zero, né? Estritamente maior que zero, essas probabilidades são maiores que zero. Então, o xk que minimiza isso, xkt que minimiza isso, é o mesmo que minimiza essa quantidade. A diferença vai aparecer onde? Nos multiplicadores duais. Né? Por exemplo, no πkt, que aparecer minimizando aqui, se a gente considerasse a mesma função objetiva, ele teria que ser multiplicado por πkt. Então, o que está sendo representado aqui? Está sendo representado o problema NLSD de forma exata. Por quê? Porque nós colocamos aqui todos os cortes de otimalidade e de viabilidade necessários, porque nós estamos enumerando, estamos assumindo que nessa representação aqui, ó, né, nesse momento eu estou assumindo que esse RK e esse SK, essas duas grandezas aqui, ó, estão enumerando possivelmente
todos os cortes de otimalidade e de viabilidade necessários para aproximar esta função recurso aqui, ó. Tá? Mas isso não vai funcionar assim. Como que nós vamos fazer? Do mesmo jeito que fizemos no método de 2 estágios. Nós vamos desconsiderar inicialmente essas restrições, vamos relaxar essas restrições todas e vamos resolver uma relaxação para o problema exato, para esse modelo exato aqui, ó, sem considerar essas restrições. Vamos propor uma solução xkt barra para os sucessores. Eventualmente esses sucessores vão utilizar essa solução para tomar uma decisão no seu próprio estágio e vão voltar, então, multiplicadores para que nós adicionemos cortes desse tipo, de viabilidade de Benders e de otimalidade de Benders, que aí vão criar novos modelos desse tipo, que gradativamente vão se tornar mais próximos de um modelo que contemplasse todos os cortes. Claro, nós vamos considerar apenas um pequeno conjunto desses cortes necessários, porque senão o método não seria um método implementável, um método que funcionaria se a gente precisasse de todos. A gente tem que pensar que esse método vai funcionar se a gente precisar de poucos desses cortes, né? Um mínimo número possível desses cortes. Então essa aqui é a ideia. Nós aproximamos a função recurso por essa variável θk, uma variável θk agregada por quê? Porque ela está aproximando todo o recurso a partir do nó k. Ela não está aproximando o recurso θket. Não. Ela está aproximando todo o recurso aqui, ó, a composição de tudo que pode acontecer para cada um dos seus sucessores. Eu poderia ter adotado uma estratégia desagregada. Eu até vou utilizar a estratégia desagregada para deduzir o corte agregado que nós vamos gerar. Mas essa é a ideia, então, do método. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Para um cenário, né, para um estágio intermediário, né, um cenário K, um nó K, num estágio T intermediário, ou seja, menor ou igual a H menos 1, nós vamos resolver um problema desse tipo aqui, ó. Onde aqui nós estamos representando um subconjunto dos cortes de otimalidade. Subconjunto dos cortes de Benders, de viabilidade e de otimalidade. Então, esses contadores aqui, ó, esses números aqui, ó, não são os números, não são necessariamente os máximos valores de RK, T e SKT que a gente teria se todos os cortes de otimalidade e de viabilidade tivessem representados aqui. Não, é uma aproximação. Esses números aqui são muito menores do que o número de vértices e de raios extremos necessários para se representar os cortes de otimalidade e viabilidade. Isso aqui é uma aproximação do problema verdadeiro que eu estou tentando resolver, né, para o estágio K pertencente a K grande de T. Então, o que pode acontecer aqui? Esse problema vai ser resolvido, né? O que a gente vai buscar aqui? A gente vai tentar encontrar um vetor xk ótimo para esse problema. O que foi passado para ele, então, é a decisão do antecessor, o vetor xak em t-1, e esse problema, então, vai fazer o quê? Ele vai, eventualmente, calcular uma solução desse tipo aqui, ó, caso ele seja viável, e ele vai propor essa decisão para os seus sucessores. Em todos os seus sucessores, no estágio T mais 1 da árvore de cenários. Ele propõe essa solução e envia. Eu estou usando essa setinha no sentido esquerda para direita, porque eu vou representar os nós, os estágios com índice menor de T à esquerda e o último cenário, o último estágio à direita. Então, a setinha esquerda para direita está dizendo que eu estou propagando uma informação nesse sentido, dos menores T's para os maiores T's. Então, eu estou enviando aqui uma solução xkt deste subproblema para os seus sucessores.
Por outro lado, esse subproblema ele vai receber, agora estou representando a setinha em sentido inverso, dos seus sucessores, multiplicadores duais. Dependendo do que acontecer com esses sucessores, quando eles receberem essa proposta de solução e otimizarem os seus próprios problemas à luz desta solução proposta por esse subproblema. Então, este subproblema vai receber esses multiplicadores para formular cortes de Benders e aprimorar essa aproximação. Não só a aproximação do recurso por meio desses cortes, como também cortes de viabilidade. Então, o algoritmo vai fazer o quê? Ele vai ficar passeando ao longo da árvore de cenários, enviando soluções primais para os sucessores, aumentando o índice do IT, e recebendo multiplicadores dos seus sucessores. Então ele vai atravessar, ele vai fazer um passeio através dessa árvore de cenários, né? Avançando ou retrocedendo na árvore de cenários, dependendo do que for acontecendo. A solução que eu enviei é viável? É. Todos os sucessores foram viáveis para essa solução? É. Então eles mandam multiplicadores duais. Nesse problema que enviou uma solução primal que foi viabilizada por todos, eu tenho condição de fazer o quê? De tentar verificar se o recurso está corretamente aproximado, de formular um corte de otimalidade e verificar se a solução desse subproblema satisfaz essa restrição de otimalidade. Se não, por quê? Porque o θ correspondente àquele problema pode estar subestimando o recurso, o custo daquela decisão que foi propagada. Então, eu introduzo um corte de otimalidade. Se eu propaguei uma solução que não foi viabilizada em um sucessor, esse sucessor vai ter que me mandar um multiplicador para eu incluir aí naquele problema um corte de viabilidade para evitar que ela seja novamente ofertada. E é assim a dinâmica do algoritmo, né? É uma combinação dessas duas coisas, de enviar uma solução primal para os sucessores e, dependendo do que acontecer com essa solução primal que foi enviada, receber multiplicadores para melhorar a aproximação desses problemas, melhorar por meio de novos cortes de viabilidade e de otimalidade. Essa é a ideia. Nós vamos primeiro tratar o caso e estudar como gerar cortes a partir da solução de um problema que esteja no último estágio da árvore de enumeração. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando um nó K que está no tempo ou no estágio t igual a k, né? Esse nó K recebeu do seu antecessor na árvore de enumeração, A de K, que está no tempo ou no estágio h-1, recebeu uma proposta de solução que é x barra de AK em h-1. O que ele precisa fazer agora é decidir se essa proposta é factível e quanto ela custa, se for factível, por meio de uma decisão ótima associada a ela, que é o XKH correspondente, né? Então, esse problema, com um nó que está no último estágio, não envolve cortes de otimalidade, nenhum corte de otimalidade, exatamente porque não há recurso à aproximação, né? Não há aproximação de recurso aqui. A aproximação de recurso só vai acontecer nos nós intermediários na árvore de cenário. Então, esse problema aqui é resolvido, e se for detectado que ele é inviável para essa proposta, o que nós fazemos? Nós usamos os multiplicadores duais que caracterizaram a inviabilidade deste problema por meio da ilimitação do seu dual. Então, usamos esse raio extremo associado ao dual deste problema e formulamos um corte de viabilidade que nós já estamos acostumados, que nós já vimos, já deduzimos no método de dois estágios. É exatamente o caso de dois estágios aqui. Então, o que nós vamos fazer? Esse problema aqui, ó, então, ele enviou para cá um multiplicador, que é esse π barra k em h, que é utilizado para construir um novo corte de otimalidade que vai ser utilizado para aprimorar esse problema aqui, ó, NLSD
do tempo ou do estágio H-1 relativo ao nó A de K. Então, nós vamos utilizar um contador de cortes de viabilidade com indexação, o índice aqui embaixo é relativo ao nó e o índice em cima é relativo ao estágio H-1, que vai ser incrementado. Esse corte vai ser, o lado direito, esse corte vai ser escrito de uma maneira sucinta, assim, ó, um escalar, que é o lado, a constante no corte, mais um vetor, né, vezes a variável de decisão no cenário, no nó A de K para o estágio H-1. Como que é a expressão analítica dessa constante aqui? É o multiplicador vezes o termo independente nesse nó. E o vetor é o multiplicador vezes a matriz TKH relativo a esse nó. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando um vetor, né? Esse vetor D com o primeiro índice, que é relativo a quem? Ao nó. E o segundo índice é relativo ao contador de cortes neste nó. E o índice em cima é um contador do tempo, fazer referência deste nó no tempo. E então, esse índice aqui é um contador de nós para esse contador de cortes de viabilidade para este nó neste estágio. Então, este corte, né, formulado, este multiplicador ou corte, tanto faz, ele é disponibilizado para o seu antecessor. Aqui, ó, backwards. Então, o sentido da informação, do fluxo de informação é do tempo t, do estágio t igual a h, para um sucessor em h-1, sucessor, para um antecessor, para o seu antecessor a de k em h-1, uma informação que flui no sentido backwards. Vale mencionar o seguinte, o corte que nós utilizamos, que nós produzimos aqui, ó, com esses multiplicadores, foi obtido por meio da minimização dessa função, sem que ela esteja ponderada pela probabilidade PK de H relativa a esse nó K no estágio H. Se nós tivéssemos minimizado, né, associado a essa função objetivo, nós temos o multiplicador π barra KH, que é a solução ótima para o dual desse problema aqui com essa função objetivo. Se agora a função for ponderada pela probabilidade, ou seja, se nós minimizarmos essa função aqui, ó, o multiplicador correspondente vai ser, obviamente, PKH, π barra KH. Então, esse corte que nós geramos, ele pode ser reescalado por meio da multiplicação, por meio da sua multiplicação pela probabilidade, que corresponde simplesmente ao corte que nós obteríamos caso essa função objetivo tivesse sido minimizada, tivesse sido pré-multiplicada pela probabilidade. A solução primal é a mesma, mas a solução dual é reescalada pela probabilidade. Então, esses dois cortes aqui, ó, né, são essencialmente a mesma informação, só que um está multiplicado pela probabilidade e o outro não está. Outra observação importante é que nós estamos, até o momento, considerando esse corte de viabilidade por meio de uma desagregação da variável θ A de K em H-1, que representa o recurso, que aproxima o recurso neste nó AKH-1. Por que ela está sendo desagregada? Repara que eu estou usando aqui, ó, um segundo índice à direita deste primeiro, que é relativo ao sucessor K, sucessor de A de K. Então, para cada sucessor de A de K, eu estou usando uma dessas variáveis correspondentes. Na medida que eu multiplicar pela probabilidade desse sucessor K de AK, PKH, eu vou particularizar essa aproximação e quando então eu fizer a soma dessas restrições aqui, ó, para cada um dos sucessores K de A de K, eu então vou obter
um corte agregado e a soma desses termos aqui para cada sucessor é substituído. Então, essa soma em K para todo K sucessor de AK é substituído por quem? Por P de AK em H menos 1 vezes θ de AK em H menos 1. Então, esse termo aqui, ó, vem da soma disto para todo K sucessor de quem? K pertencente a quem? Em H menos 1 de A de K. Vamos ver um exemplo, vamos particularizar essa construção do corte agregado por meio destes cortes desagregados. No exemplo, na nossa árvore de enumeração, nós tínhamos o nó K maiúsculo, tendo como sucessores o E, F e o G. Estes aqui estão no estágio H e o K está em H-1. Então, vamos supor que esse vértice K aqui está fazendo o papel de A de E, que é igual a A de F, que é igual a A de G. O antecessor de todos esses caras aqui é exatamente o K, né? Então, vamos supor que este problema aqui tenha sido resolvido, né? O N, L, D, S de H menos 1, K maiúsculo tenha sido resolvido, que ele enviou para o EFG a solução X, K, H menos 1 barra. E que, com essa solução, cada um desses subproblemas chegou à conclusão que era viável e que cada um deles tinha uma solução X, E de H viável, XF de H viável, XG de H viável, construída a partir desta mesma solução. O que eles fazem então? Esses subproblemas, eles enviam os seus multiplicadores para o antecessor e um corte desagregado para cada um deles é construído com o multiplicador de cada um deles. Então, associado a esse, nós temos esse multiplicador. Associado a esse, nós temos esse multiplicador. Associado a esse, nós temos esse multiplicador. Então, um corte desagregado com variáveis θ, K, para cada sucessor de K no estágio posterior. Então, θ H-1 KF, θ H-1 KE, θ H-1 KG. Nós criamos então um corte desagregado para cada um deles e somamos. Quando nós somamos isso tudo, esse termo aqui, ele aproxima exatamente quem? P de K H-1 vezes θ K de H-1. Então, esta soma aqui é substituída por este termo. Então, por isso que nessa expressão aqui, ó, aqui embaixo, aparece a divisão por esta probabilidade aqui, ó. Então, o que esse corte está dizendo? Eu estou fazendo a soma de todos os sucessores de K, os sucessores são E, F e G, desses cortes gerados pela agregação com pesos, que é só a probabilidade de cada um dos sucessores, né, vezes o multiplicador associado. Então, esse corte aqui é o corte de otimalidade agregado. Agregado. Ele foi agregado por quê? Porque nós utilizamos uma desagregação a partir de cada multiplicador de cada sucessor, somamos isso, substituímos este termo, que é essa soma aqui, ó, pela aproximação agregada do recurso. Eu poderia ter usado uma abordagem de usar cortes de otimalidade desagregados, mas não é essa que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos construindo um corte agregado a partir dessa informação que é
desagregada. A informação original é o multiplicador de cada sucessor, portanto ela é originalmente desagregada. A gente agrega para construir esse corte de otimalidade aqui, ó, que é agregado. Essa é a aproximação agregada do recurso. Então o corte que nós construímos aqui, ó, em sua versão agregada pela soma dos cortes de otimalidade desagregados para cada um dos sucessores do nó cujo subproblema está sendo melhor aproximado, que está recebendo um corte, ele pode ser escrito de uma maneira mais conveniente, assim, ó, a soma, né, em U para todos os descendentes, né, os sucessores U no estágio do vértice K que se encontra no estágio H-1. Essa é a notação que nós utilizamos. Então esse é o somatório que nós estamos considerando. Cada um desses sucessores mandou seu multiplicador, com o seu antecessor, com a agregação desses cortes individuais, nós construímos um corte, então, agregado para restringir e para melhor representar o recurso, né? No caso do corte de otimalidade. Então, de uma forma compacta, do mesmo jeito que nós fizemos para o corte de viabilidade, nós representamos esse corte de otimalidade de uma forma compacta, da seguinte forma, né? Esse termo é minúsculo KJ, K é o índice do nó que está sendo representado e J é um contador de cortes que está sendo, de cortes de otimalidade que está sendo acumulado. Esse é um vetor, né, que está acumulando, ele está fazendo a soma de tudo que está multiplicando o vetor de variáveis de decisão xkh-1 mais a variável que aproxima o recurso nesse ponto. Então essa é a estrutura do corte de otimalidade agregado. O que nós vamos fazer agora? Vamos generalizar a mesma ideia para o caso em que o subproblema que está sendo resolvido não é mais um subproblema que é uma folha na árvore de enumeração. É um subproblema que tem, no seu conjunto de viabilidades, ele próprio contém cortes de otimalidade e de viabilidade. Então, no caso desse subproblema aqui, ó, nós estamos considerando um subproblema K que se encontra num estágio T estritamente menor que K. Então, possivelmente, quando esse problema NLSD de TK foi resolvido, ele propriamente já tinha alguns cortes de viabilidade e alguns cortes de otimalidade que foram construídos a partir de informações que vieram de seus sucessores na árvore de cenários. Então, qual que é a diferença aqui? Bom, essencialmente, nós temos que construir cortes para o antecessor deste subproblema que usem os multiplicadores duais associados aos cortes de viabilidade e de otimalidade que já estão presentes aqui, né? Então, basicamente, nós recorremos ao dual desse problema que está aqui representado, né? Quais são as variáveis duais? Então, da mesma forma que nós tínhamos para o caso de um vértice folha, né, nós temos variáveis duais associadas a essas restrições aqui, ó. Associadas às restrições desse tipo, nós temos as πkt e temos ρkj para cada j índice de uma matriz, né, de um corte de otimalidade, de viabilidade gerado, né? Então isso daqui, ó, é um multiplicador associado ao jésimo corte de viabilidade do késimo subproblema no tésimo estágio. E este é um multiplicador associado ao jésimo de sk-t cortes de otimalidade associados ao nó k no tésimo estágio. Então nós temos em adição a esses multiplicadores também multiplicadores dos cortes de viabilidade e otimalidade já representados nesse problema quando ele for
considerado. Então repare que de uma iteração para outra, não está claro ainda o que é uma iteração, mas como eu mencionei, esses problemas vão ser muitas vezes melhor aproximados com a adição de cortes de viabilidade e otimalidade, incrementando esses contadores aqui, né? Então, na medida que isso acontecer, o número de multiplicadores que vai ser considerado em cada um desses problemas pode estar crescendo, pode estar aumentando, porque novos cortes foram incorporados. Então, vamos supor que esse problema aqui, então, é resolvido, né? E que nós temos que tomar uma decisão. Como que a decisão é tomada? Como de costume, nós temos que recorrer ao dual desse problema aqui para decidir o que fazer, né? Se esse problema aqui for viável, né, se existir um minimizador para esse problema, nós vamos ter que utilizar essa função objetivo do dual para eventualmente construir um corte de otimalidade para o antecessor desse nó na árvore. Se esse problema for inviável, significa que nós vamos ter que deduzir essa inviabilidade pela ilimitação deste problema, do dual deste problema aqui. Isso é o que nós já fizemos até agora, no caso de 2 estágios, no caso do nosso multi-estágio, mas considerando o corte que vinha de uma folha para o antecessor de uma folha. É importante mencionar que na construção do nosso problema dual, que eu apresentei no slide anterior, quer dizer, do dual deste problema que está aqui apresentado, todos esses somatórios, eu estou só indicando o somatório com o índice de somatório que é o J, né? Mas esse somatório aqui, ó, para os multiplicadores associados às restrições de viabilidade e de otimalidade, eles obviamente estão sendo considerados para todo o índice de J de 1 até RKT, para o caso de cortes de viabilidade. Então, quando o somatório em ρ aparecer, somatório em J de ρ, está significando o quê? Que o somatório é para J de 1 até RKT. E no caso, para o somatório em sigma, né, que está somando, que faz o papel do multiplicador dual, variável dual, dos cortes de otimalidade, esse somatório em J está, obviamente, sendo considerado para os índices J de 1 até SKT, né? Então, essa ressalva aí, que foi feita apenas para ficar um pouco mais compacta a apresentação do dual, que é um instrumento que nós vamos utilizar agora para verificar o que a gente deve fazer na resolução do NLDS. A primeira observação é o seguinte: vamos supor que o nosso problema NLDS TK seja um problema que seja inviável. Então, o que acontece? Quando esse problema aqui é inviável, ele não pode ser inviável porque este conjunto de restrições aqui deixou de ser viabilizado. Quer dizer, este e este foram viabilizados, mas eu não consegui viabilizar esse conjunto de restrições, que é o conjunto de restrições de otimalidade. Por que isso? Imagina o seguinte: imagina que eu encontrei um conjunto, vamos supor por absurdo, que eu tenho encontrado um vetor xk de t e um θk de t que viabiliza isso, mas não viabiliza o conjunto de restrições 5. Repare o seguinte: se eu aumentar o θkt um pouco ou suficientemente, eu sempre consigo viabilizar o conjunto de restrições 5, dado que eu tenha viabilizado o conjunto de restrições 3 e 4. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui com isso? Eu estou dizendo que para construir um corte de otimalidade, de viabilidade, eu não preciso utilizar os multiplicadores duais associados a esta restrição para os cortes de viabilidade. Então, eu posso simplificar os cortes de viabilidade utilizando apenas os multiplicadores π, k, t associados a essas restrições e os ρ, k, j, t associados aos cortes de viabilidade. Por quê? Sempre que eu conseguir viabilizar isso daqui, ó, essas eu consigo viabilizar subindo o θ suficientemente para cada um desses para cada uma dessas quantidades aqui eu encontro um θ que é grande o suficiente, viabiliza isso daqui, né? Então é óbvio que eu não preciso que essas restrições aqui elas não têm um papel relevante na viabilização do xkt.
né? Uma vez que essas restrições aqui foram satisfeitas, estas e essas foram satisfeitas, eu sempre consigo satisfazer essas aqui escolhendo um θ k grande o suficiente. Então isso é importante por quê? Porque nós vamos agora escrever os cortes de otimalidade olhando apenas os cortes de viabilidade sem fazer uso dos multiplicadores sigma associados a essa restrição aqui, ó. Ou seja, nós vamos particularizar as restrições do dual desconsiderando esses multiplicadores sigmas no dual. Então, vamos supor que esse problema, né, o NLSD de TK seja inviável. Né? O que significa isso? Vamos voltar para o problema dual desse problema. Está aqui o dual. Vou apagar tudo aqui para ficar bem limpo e a gente verificar aqui, ó. Então, esse problema aqui, ó, foi inviável. E significa, então, que esse problema aqui, ó, no nosso caso, os dois, inviável e inviável, não me interessa, né? A gente sabe que isso eu posso eliminar essa possibilidade. Estou considerando, então, que esse caso aqui foi ilimitado. Por que então isso aqui é limitado? Significa que existe um multiplicador π e um multiplicador sigma, né? Um conjunto de multiplicadores πkt e o conjunto de multiplicadores ρkt, ρkj, aqui tem um índicezinho, aqui é j esse índice aqui, ó. J, tá? Então, um conjunto de multiplicadores ρkjt para todo j de 1 até rkt, que faz o seguinte, que essa soma aqui, ó, é maior que zero e que isto aqui, ó, sem considerar esse termo aqui, ó, é menor ou igual a zero. Por quê? Porque agora eu multiplico por um alfa esse conjunto aqui de multiplicadores e o ρ, kjt para todo j, por um alfa maior que zero. Essa função objetivo aqui, então, cresce ilimitadamente. Repara, eu não preciso desse multiplicador aqui, ó, para caracterizar isto. Basta isto daqui ser menor ou igual a zero para, com esse conjunto de multiplicadores, essa parcela aqui da função objetivo, ó, ser maior que zero. Se isso acontecer, eu multiplico esses multiplicadores duais aqui por uma constante positiva tão grande quanto eu queira e a função objetivo do dual dispara para mais infinito. Essa que é a ideia, né? Então, a caracterização da inviabilidade do primal por meio da ilimitação do seu dual faz uso apenas destes multiplicadores aqui, né? Isto menor ou igual a zero para a correspondente parcela na função objetivo, né? que faz uso desses multiplicadores, maior que zero. Então, a caracterização da inviabilidade do NDLS se dá por encontrar um conjunto de multiplicadores duais, né, que aqui estão sendo indicados com a barra, π barra kt e ρ kjt, que garantam essa condição das conjuntos de restrições do dual desse problema, com essa condição que vem da função objetivo do dual deste problema aqui. Se eu encontrar um multiplicador πkt barra e os multiplicadores ρ kjt barra para todo j de 1 até rs até rkt, garantindo essas duas condições, condição 7 e a condição 8, bingo, o meu dual de NLSD é ilimitado. Eu então tenho condição de escrever o seguinte: essa condição aqui, ó, essa condição na função objetivo, ela não pode ser maior que zero, ela tem que ser necessariamente menor ou igual a zero. Então, eu escrevo um corte de viabilidade para o antecessor AK desse vértice, desse nó K no estágio T, com os multiplicadores ρ e π que satisfazem essa condição 7 e 8. Então, esse é o corte
de viabilidade agora para o antecessor, produzido por meio dos multiplicadores de um subproblema TK, que não é um subproblema folha na árvore de cenários. Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, esse corte de viabilidade, né, ele é escrito de uma forma compacta, né, utilizando um contador de cortes de viabilidade para o antecessor AK de K, no tempo T-1, no estágio T-1. Então, quando esse corte for detectado e levado para o nó AK, essa variável, que é esse contador de cortes, ele é incrementado, e a gente então agrega tudo que está multiplicando a variável de decisão xak em T-1 por meio deste vetor. E tudo, a constante nesse corte, né, por meio deste escalar. Né? Então isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor, né? Linha por matriz não, vetor, né? E por outro lado, nós temos que esse termo independente aqui, ó, é a soma, né, deste produto com esta soma aqui, que é um escalar por produto de um escalar por outro escalar. Esses DKJT são os coeficientes dos termos independentes dos cortes de viabilidade que foram utilizados no sucessor de AK para gerar um corte de viabilidade nesse AK. Né? Então, essa expressão aqui do termo independente do corte de viabilidade leva em conta esses multiplicadores e esses multiplicadores. Então, esse escalar aqui entra na forma agregada, na forma compacta desse corte de viabilidade. E o que acontece então se o nosso problema for, o NLSD, for viável, admitindo, né, um ótimo finito, que é a outra condição que a gente precisa considerar para ele? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos então recuperar a solução primal associada a esse ponto, a solução dual associada a esse ponto. Então nós temos aqui uma solução primal dual ótima. Ela é o resultado dessa conclusão de que esse problema aqui, ó, admite ótimo finito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos formular um corte de otimalidade desagregado, que vai ser enviado desse cenário K, no tempo T, para o seu antecessor AK em T-1, do mesmo jeito que nós produzimos antes. Só que agora, como nós estamos considerando um nó, esse nó aqui é um nó intermediário, não é mais uma folha, na composição do corte de otimalidade vai aparecer um termo que é um termo referente ao efeito desses multiplicadores dos cortes de otimalidade presentes aqui. Ó. Por quê? Vamos olhar o dual. A gente sabe que por dualidade forte, na solução ótima, essa função objetivo do dual avaliado com os multiplicadores duais ótimos tem que ser exatamente essa quantidade aqui. Ó. Então, isso tem que ser isso aqui no ótimo. Né? E é essa informação que nós vamos utilizar para dizer, eventualmente, que a aproximação θ kt barra fornecida pela solução desse problema, em conjunto com x barra kt, precisa ser melhor representada. Por quê? Porque ela está subestimando isso tudo aqui que foi construído com esse vetor π barra kt, ρ kj, que é j, né? Eu apaguei, barra para todo j e sigma kjt para todo j. Então, o nosso corte de otimalidade, que está aqui,
me diz o seguinte, olha, a variável de recurso desagregada para o cenário, para o nó AK, em T-1, relativa à desagregação do sucessor K de AK, ela tem que ser maior ou igual a essa quantidade. Né? Essa é a informação desagregada que vai deste subproblema para o seu sucessor. Só que nós, como nós discutimos antes, nós não estamos usando aproximações às variáveis θ desagregadas. O que nós temos no antecessor é o AK de T-1. Então, nós vamos considerar todos esses cortes aqui, ó, supondo que a solução que o AK T-1 enviou para os seus sucessores, sendo K um deles, sendo que, então, se todas as soluções desses sucessores forem viáveis, né, nós formulamos, então, a partir de cada um desses cortes desagregados, um corte agregado, somando estes aqui, ó, para todos os sucessores de AK. É o que está escrito aqui, ó. Então, a variável θ AK em T-1 é maior ou igual a quanto? Bom, quando a gente somar isso daqui para todos os sucessores K de AK, o que a gente vai obter, então, é isto vezes P de AK em T-1. Por isso que essa probabilidade que está dividindo a expressão. E essa soma que é feita, então, em todo K sucessor de AK que está em T-1. Então, é a mesma expressão, né? Aqui, considerando agora todos os sucessores de AK. E, obviamente, usando a notação compacta, a gente tem essa representação aqui do corte de otimalidade. Então, quando que esse corte aqui é formulado para o subproblema AK em T-1? Quando a solução x AK T-1 barra, que ele exportou para os seus sucessores, for viável em todos os sucessores. Aí esses sucessores enviam os multiplicadores, esses, para todos os sucessores, e se formula um corte então de otimalidade agregado a partir de multiplicadores desagregados.